Fala clã, beleza? Então, estamos aqui hoje, tranquilamente, né? Primeira E fonte, vai tentar utilizar a Lato. Se ele não tiver a Lato, ele pode utilizar uma segunda fonte que você poderia ter especificado, que a gente vai usar no nosso HTML. E por fim, caso ele não tenha nenhuma das duas fontes, ele cai na fonte genérica, que seria sans serifs. São fontes sem serifa. Bom, você pode. Existe uma lista de fontes seguras da web, que é a que a maioria dos navegadores vão ter, então você pode usar com mais segurança. Você pode acessar elas pelo Mozilla Developer e conhecer um pouco mais sobre os estilos de fontes serifadas e não serifadas. Primeiro, a gente vai tirar tanto o CSS internal, que a gente usou aqui. eu já sabia já, né? Não tinha porquê deixar esse P aqui. Tá. Quanto o CSS inline. Esse aqui eu não coloquei não. Coloquei? Coloquei, tá aqui o style. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos vir aqui no nosso arquivo de CSS. E a primeira coisa que a gente vai estilizar é o body, tá? O texto do body, ou seja, o texto da página inteira. Como é que vai ser? Então, como é que a gente faz? A gente chama o elemento body, né? Ok? Abre e fecha chaves e aqui dentro a gente vai incluir os atributos. A gente vai atribuir esse font weight, ele pode ir de 100 a 900, tá? Onde 400 é igual ao normal e 700 é igual ao negrito. Então, a gente vai atribuir uma font weight de 400. Então, a gente quer que essa fonte ela tenha um peso Eu deixei em cima certinho, hein? Parece que eu tava adivinhando. normal. Vamos atribuir, então, agora uma família para a nossa fonte, né? Para o nosso texto. Family. Como é que a gente faz? Fonte, family, ok? Como eu disse anteriormente, o melhor é que você atribua duas fontes e uma família, para caso o navegador ele não tenha a primeira fonte, ele tente a segunda, e caso ele não tenha a segunda, ele escolha alguma fonte que ele tem daquela família. Você vê aqui que o VS Code ele já sugere para gente Arial, Helvética, sem serifa. Vamos utilizar essa, mas eu vou substituir aqui o Arial pela fonte Lato. É uma fonte que eu acho mais bonitinha. Ok? Então ele vai tentar Lato, se não tiver a Lato ele tenta Helvética. O estranho é isso, né? Porque ficou branco no dela. Se não tiver Helvética, ele vai pegar qualquer fonte sem serifa. Bom, agora vamos atribuir um tamanho para a nossa fonte da nossa página. Vamos atribuir um tamanho. Então a gente vem, o tamanho da fonte é o atributo fonte size, ok? Tamanho da fonte. Bom, eu vou utilizar aqui uma unidade absoluta de 15 pixels. Então, a fonte desse site, ela vai ter 15 pixels. Vamos atribuir também um espaçamento entre linhas para o texto da nossa página HTML. Como é que a gente atribui isso? Em qualquer outro lugar. Como é que pula a linha? Python, Java. Deixa nos comentários aí. Tem que deixar. Com o atributo line height. Aqui é line height. Lá é o quê? Barra o quê? Tô de olho, hein? Barra N. Aqui para o line height, a gente vai utilizar uma unidade de medida relativa. Vamos atribuir 2.2 EM. Essa unidade de medida, ela é relativa ao tamanho da fonte que é definida
no elemento pi, que no caso é o body. Então, nesse caso aqui, ela vai ser 2.2 vezes 15 pixels. Então, aqui a gente vai ter um espaçamento entre linha de 33 pixels, ok? Bom, as unidades. Então, aqui a gente vai ter um espaçamento entre linha e o body. Então, nesse caso aqui, ela vai ser 2.2 vezes 15 pixels. Então, aqui a gente vai ter um espaçamento entre linha de 33 pixels. Será? 15 vezes 2.2. 15 x 2.2. Ó, 33. Fica de olho. Que se ela falou isso tão rápido é porque ela já tinha estudado isso. E eu falo isso porque a gente está estudando isso, então tem que saber também decorado. Entendeu? Então bora. Ok? Tudo dentro do bolo. Bom, as unidades relativas, elas são melhores de serem usadas. Bora dar uma olhadinha como é que tá ficando. Peraí. F5. Ó. Espacinho. Espação, né? Ó, de uma pra outra, espaçado, bem bonito. Ah, ficou bem legal, hein, cara. Ficou ruim não. Tem bastante coisa pra mudar ainda, mas bora lá. Por quê? Porque elas vão corresponder também ao tamanho da tela do dispositivo. Então, hoje em dia, utiliza-se muito mais unidades relativas do que unidades absolutas. Vamos atribuir, então, agora uma cor para o texto da nossa página, ok? Ao invés dele ser na cor preta, a gente vai atribuir uma cor diferente para ele. Então, a gente vai utilizar o atributo color. E eu vou utilizar aqui um hexadecimal, que eu quero a cor com esse hexadecimal, que é um cinza, ok? Então, ao invés do texto ter a cor preta, ele vai ter a cor cinza. Além disso, eu quero... Ah, não é cinza, velho. Isso não é cinza. Isso é... acho que é um 8. Rapaz. 81. É isso, caralho. 81. Tem que tirar isso aqui. Pronto. Vamos ver como é que ficou, antes da gente estilizar mais. Vamos salvar aqui e voltar lá na nossa página. Tá roxo ainda? Tudo cinza, ó. Interessante, cara. Nosso navegador. Dá um refresh na página e olha, vocês veem que alteramos a fonte, alteramos a cor e alteramos o espaçamento, ok? De todo o texto de toda a página HTML. Por quê? Porque a gente definiu os atributos lá no body. E lembra que o nome... O dela tá diferente. O meu tá quebradinho e o dela tá até o final. é estilos em cascata, ou seja, tudo então que está embaixo do body recebe esses atributos também, ok? Esses estilos também. Vamos voltar lá. Então, eu não quero que aquele cabeçalho aqui, esse cabeçalho venha realizar a viagem dos seus sonhos, né? Esse título da página, eu quero que ele tenha outro tamanho e outra cor, para ele ser mais destacado. Então, vamos voltar lá no nosso CSS. Quero estilizar esse subtítulo aqui. Conheça nossos pacotes. Vamos voltar aqui no HTML, esse subtítulo.
H2. Vai ser color, fonte, size, fonte, weight. Eu quero que ele tenha uma fonte, uma grossura de fonte mais grossa, né? Então a gente vem no fonte weight, né? Eu quero que a fonte dele seja mais pesada. Então vou atribuir aqui 600, ok? Vocês viram que eu tinha colocado, né? Novamente, em segurança. Ficar esperto com isso. Bom, vamos ver como é que ficou? Volta aqui na nossa página, vamos dar um F5, um refresh, e já fica, começa a ficar mais bonitinho o nosso texto, com uma cor diferente. Ficou bom. Ficou muito melhor. O que eu preciso fazer aqui? Ah, tem 2 pulos. Ok. Por que tá tão longe, cara? Tamanhos de fontes diferentes, que isso tudo é importante para ter um visual melhor e ser melhor interpretado, né, pelos usuários, ter uma navegabilidade melhor, ok? Aqui no nosso slide. Bom, então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai explorar ainda um pouco. Olá, pessoal. Então é isso. Na próxima aula a gente fica aqui um pouco e acaba. Então é isso, clã. Mais uma aulinha rápida, né? Mas bem legalzinho para entender os elementos aqui dentro, né? E como fazer a junção dentro aqui do código, né? A gente tá junto, ninguém sozinho. Isso é top. Então é isso. Fui!